Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Senhor, sabemos que não somos merecedores, mas humildemente te suplicamos. Faze de nós destinatários da vossa misericórdia. Concede-nos a condição de agentes da divulgação da tua luz, também junto àqueles que ainda se demoram na sombra do mal ou da indiferença. Faze ainda que os Espíritos Consoladores, inspirando-nos na busca do entendimento e do saber, logrem mostrar-nos a tua sublime verdade, para que sejamos conduzidos à certeza da paz, da harmonia e do amor. Hoje, 22 de abril de 2012, em seus receptores, mais um Sementeira Cristã. Programa espírita, produzido e dirigido pela equipe do Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Muito bom dia a todos. A você, Nara Carlone, a você, Cássio Freires, bom dia, que nos garante a sonoplastia deste programa. E já, Eurípides, a primeira sessão. Os espíritos superiores respondem. De O Livro dos Espíritos, destacamos para hoje a questão número 520. A pergunta: os espíritos protetores das massas humanas são de natureza mais elevada que a daqueles que protegem os indivíduos? A resposta: tudo é relativo ao grau de adiantamento das massas como dos indivíduos. Quanto à sessão deste programa destinada a responder a perguntas dos ouvintes, vamos atender a indagação da nossa ouvinte Maria, do bairro Nova Franca. Ela assim formulou: devo desenvolver a mediunidade? Faço parte de uma família da qual quase todos os membros demonstram possuir mediunidade. Como não admitem ajuda, o que devo fazer para que eu possa ajudá-los à distância? Vamos saber isso, minha cara Maria, no final deste programa. Ouvintes, terminada ontem a 62ª semana do livro Espírita de Franca, resta-nos o benefício de tanto conhecimento. Mas, de uma das noitadas de luz, temos como relembrar aqui o respectivo conteúdo consubstanciado em merecida homenagem prestada ao humanitário médico francano Dr. Cleomar Borges de Oliveira. É que aqui está conosco, para nossa alegria, nosso querido confrade e amigo Ivo Indiano de Oliveira, filho do Dr. Cleomar, a quem coube desenvolver o conteúdo da homenagem de que falamos, na última quarta-feira, no Teatro da Fundação Espírita Judas Iscariotes, local do referido evento. Meu caro Ivo, como devedores de gratidão ao nosso sempre lembrado Dr. Cleomar Borges de Oliveira, seu pai,
Vamos hoje falar dele, porém, ouvir muito mais. É que você, na condição de filho, fará muitas revelações que, por certos ouvintes, também gostarão de ouvir, já que o seu pai, além de dedicado trabalhador na seara espírita, especialmente da assistência fraterna, foi respeitado e querido médico ginecologista que transcendeu os limites da medicina. Ivo, muito bom dia. Bom dia também, para você, para todos os ouvintes. Ivo, e vamos então aproveitar o tempo para falar dessa pessoa tão querida que foi o Dr. Cleomar, que é, né, nosso amigo que continua. Vamos à primeira pergunta. O Dr. Cleomar, ele era natural de Franca? Não, algumas pessoas não sabem disso, né? Acham que ele sempre esteve por aqui, mas talvez porque ele tenha ficado muito tempo mesmo. Mas ele é natural ele nasceu numa fazenda, uma fazenda do Lajeado, no município de Conquista, que é uma cidadezinha, uma currutelinha perto de Sacramento. Mas a família dele passou a infância dele em Sacramento e uma boa parte da família ainda mora lá, alguns tios, alguns primos ainda estão por lá. Mas ele é natural de Sacramento. E como você citou que a infância dele foi em Sacramento, conte-nos detalhes a respeito de como foi essa infância. Bom, meu avô, né, os pais do meu pai, o senhor Hermenzinda e dona Conceição, conhecida como Chica, chamada como Chica, né, pelo meu avô, eles tiveram uma vida muito simples, muito pobre, né, no princípio. Meu avô era maquinista de máquinas de cerealistas, né, e tinha uma vidinha muito apertada. Uma vidinha não muito simples, tá? E eram 10 irmãos, então você imagina que não era muito fácil, não. E meu pai tem lembranças, contava causos, né, lembranças muito boas dessa época, porque ele não guardava nenhum tipo de ressentimento, não. Pelo contrário, ele achava que aquilo tinha sido a infância mais feliz do mundo. E ele começou a trabalhar com 6 anos de idade, entregando jornais e fazendo pequenos serviços. E logo depois ele foi ajudar o tio Zé Silveira numa vendinha que ele tinha em Sacramento. E trabalhava lá como menino de entrega, né, fazendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Mas desde os 6 anos até os 10 ou 12 anos, se me falha a memória, acho que ele trabalhou como moleque de entrega. O pessoal começava cedo, não é, Ivo? Começava cedinho. Muito E ele defendia isso, né? Sempre defendeu. Ele era contra esse regime novo. Estatuto da adolescência. Ele não aceitava isso e achava que isso era uma coisa negativa. Que ele não sentia nenhuma falta da infância por não ter brincado tanto, nada disso. Já que eles eram tanto irmãos, como que era a sua relação com a família, com os irmãos? Então, eles têm uma relação muito bonita, né? Que eu chamo de pós-graduação de harmonia familiar. Que eles se encontram até hoje uma vez por ano. Oh. Todos os irmãos vêm, vários deles moram perto do Paraguai, Mato Grosso, Belo Horizonte, Minas, enfim. Mas uma vez por ano, na última semana de janeiro, todos se encontram, todos os irmãos se encontram. Já tem um falecido, né, o tio Leal, que é o mais velho, o homem mais velho, né, e o papai agora também, mas eu acredito que eles não vão desmarcar, não, vão continuar se encontrando, pelo menos uma vez por ano, no mínimo. Então é uma lembrança bonita, assim. A vida familiar dele, acho que foi uma coisa muito rica, eles eram muito unidos, um ajudava o outro e continuaram isso durante a vida toda. Tinha um relacionamento muito união, íntimo, né? Com todos, sem exceção. Ivo, considerando essa questão que você nos disse da situação financeira, das dificuldades da época, como é que surgiu a questão do estudo para a medicina? Ele na adolescência, ele teve muita dificuldade para estudar porque não tinha colégio em Sacramento, né? Ele acabou fazendo até escola normal, a contragosto, né? E aí, por sorte, uma senhora da cidade, que era uma pessoa muito abastada, criou o ginásio, o colégio, que Dona Maria Crema, e ele dizia, ele computava a ela a chance de ter estudado, né? Porque se não fosse isso, provavelmente ele teria ficado por ali mesmo,
trabalhado com alguma outra coisa. Então, a possibilidade que ele teve de seguir nos estudos, em Sacramento, e depois, acho que no colegial, ele foi para Uberaba, ajudado pela família, né? Os tios, né? Que viram que as notas dele, no boletim dele, era muito bom e tal, e acharam que o menino levava jeito, né? E ele foi para Uberaba para fazer os estudos, para se preparar para odontologia, que tinha aberto uma faculdade em Uberaba na época. Ele foi para fazer odontologia. Ele já ajudava o tio Oscar, que era dentista, em Sacramento. Ele ajudava como enfermeiro ali, menino ainda, né? Uns 14 anos, por aí. E aí acharam que ele tinha jeito e ele foi para Uberaba, teoricamente, para fazer odontologia. Mas eles viram as notas dele depois do colegial e acharam que ele estava muito bom demais, né? E aí então foi quando ofereceram a oportunidade para ele estudar em Belo Horizonte, fazer medicina. Que acharam que um dentista na família já era o bastante, que ele podia tentar seguir um outro rumo. E ele foi para Belo Horizonte para fazer... Ele não tinha dinheiro para fazer cursinho, né? A família não tinha condições de pagar o cursinho. E ele então passou um ano em Belo Horizonte estudando, sozinho, morando em pensão, né? Nessa época ele conta casos também dos amigos de pensão que ajudaram ele muito e tal, porque ele tinha feito um colégio mais simples, né, em Uberaba, que não se comparava com os colégios de Belo Horizonte. Então que ele foi muito ajudado por companheiros de pensão, que ele guardava memórias muito bonitas, contava uns casos muito bonitos desses companheiros, né, da amizade entre eles. E eles se encontraram, inclusive, uns 2 anos atrás eles se encontraram, ele e esse companheiro que ajudou ele no vestibular, que depois se formou padre. Olha que interessante. E aí ele passou no vestibular sem esse cursinho? Passou de primeira no vestibular, já demonstrava, sem cursinho, sem nada. Né? Já existia cursinho na época? Já existia, os cursinhos preparatórios, né? Porque tinha 2 faculdades, eu acho, em Belo Horizonte, a federal e a particular. A federal, lógico, era mais procurada, né? E também era a única chance que ele tinha, já que a família não tinha posses para pagar a faculdade particular. Então, ele se arriscou, né, a estudar sozinho mesmo, mas conseguiu passar no vestibular e fez, então, a faculdade federal, Universidade Federal de Belo Horizonte, Minas Gerais. Beleza, né? E aí ele começou a profissão, quando ele começou a exercer a profissão? Ele começou a exercer no primeiro ano de faculdade, porque isso aí depois a gente pode até conversar mais a fundo, mas eu acho assim, o que definia o papai era o respeito que ele tinha com o trabalho. Ele achava que o trabalho curava tudo. O trabalho era uma panaceia que poderia resolver todos os problemas na vida. Então, desde o primeiro ano de faculdade, ele começou a trabalhar. A princípio como estagiário, como enfermeiro, enfim. Ele foi no campo da medicina. Ele, durante toda a faculdade, são 5 anos ou 6, não sei ao certo, ele exerceu atividades em pronto-socorro, fazendo plantão, etc. Então, ele nunca parou de trabalhar. Estudava, né? Foi muito bem no curso, se formou sem nenhuma dificuldade, mas ele não parou de trabalhar, mesmo durante o curso. E, aliás, foi um dos motivos até que ele computava isso a qualidade de médico. Porque na época não tinha também como fazer pós-graduação, fazer especializações, essas coisas. Então, o que ele sabia de medicina é o que ele tinha aprendido no dia a dia, nas enfermarias, nos pronto-socorros, que é onde ele trabalhou durante a faculdade inteira. Ivo, quanto à estrutura familiar, questão afetiva, quando que aconteceu essa situação, esse desdobramento na vida dele com relação ao casamento, os filhos? O papai, eu acho, não tenho certeza, mas ele conheceu minha mãe em Belo Horizonte, né? A minha mãe é filha de um juiz em Belo Horizonte, Dr. Odin, já falecido, que eram 3 irmãs. E meu pai, se me falha a memória, acho que conheceu primeiro uma irmã, né, a minha tia, e através dela conheceu minha mãe, que era mais nova. Nessa época devia ter 17, 18 anos, né? E eles começaram a namorar em Belo Horizonte ainda, e no último ano, quando ele se formou, eles se casaram. No mesmo ano, e ele já veio para o interior, voltou para o interior. Veio para Sacramento,
para trabalhar como médico já. Logo em seguida prestou concurso e passou como médico sanitarista para trabalhar em Rifaina, que é uma cidadezinha próxima de Sacramento, mas que na época era com perdão da palavra, um fim de mundo, né? Uma aldeia. 50, 60 anos atrás. Quer dizer, era uma cidadezinha muito pequena e ele era o único médico da região. Então, ele foi trabalhar em Rifaina, mas ele fazia de tudo, né? Quer dizer, ele era um médico generalista que tinha que atender qualquer tipo de condição médica, né? E em qualquer lugar. Então, ele vivia, segundo os causos, né, dele, mesmo dos amigos de Rifaina, no lombo de burro e no lombo de jipe, né, subindo as encostas de Rifaina para poder atender nas fazendas, né, e fazer parto e curar enfermidades e tal. Mas ele era muito disposto, como eu disse, né, acho que ele sempre vinculou a vida dele ao trabalho. Ele era muito disposto, estava sempre muito disposto a trabalhar e talvez por isso, tão pouco tempo que ele ficou em Rifaina, que ele ficou cerca de 6 ou 7 anos só em Rifaina, mas todo mundo dá a impressão que ele viveu 50 anos. Ele é muito conhecido pois lá, é. E muito querido. Muito querido até hoje, né? Então, e às vezes eu penso, gente, mas só 5 anos é tão pouco, né? Mas marcou, por ter feito tantas amizades, né? Mas eu acho que era por causa disso, que estava sempre bem disposto, sempre querendo trabalhar, atender em qualquer condição, né? E era um médico acima da média, tanto que ele foi chamado para Franca pelo Dr. Joaquim Pereira Ribeiro, né? Que não o conhecia. Mas, assim, sua mãe, o nome... Minha mãe, quantos filhos? Maria Antônia Americana de Oliveira, e são 5 filhos, né? 5 filhos. São 5 filhos, né? Eu sou o mais velho, depois tem o Flávio, o Renato, a Isabel e a Raquel. E 12 netos. Já 12 netos. 12 netos que ele adorava, né? Que era um motivo da alegria aí dos últimos anos, né? Mas aí você falou do Dr. Joaquim, então quando que ele mudou para Franca? Então, Por que ele mudou para cá? Então, eu já ouvi várias histórias, né? Já ouvi, inclusive, versões do Dr. Joaquim, versões dele. Mas ele veio para cá, pelo que me parece, por um caso, assim, que eu não sei exatamente detalhes, né? Um dia você chama o Dr. Joaquim, ele conta a história exata. Mas foi uma coisa assim, que ele atendeu um caso em Rifaina, atendeu uma pessoa muito doente, não sei exatamente quem foi, não lembro da história direito, e ele percebeu que não tinha condição de tratar dessa pessoa em Rifaina. Então ele encaminhou para Franca, que era a cidade mais próxima, né, hospital e tal, e mandou um recadinho pro médico. Falou, essa mulher tal, não sei o quê, tem tal problema assim, assim e tal, e eu acho que deve ser feito tal coisa, assim, assim. Encaminhou, né? Como se fosse uma carta para o médico que iria atender ela aqui, visto que na época não tinha telefone, muito difícil, né? Não dava para ele vir também. E eu acho que quem atendeu foi o Dr. Joaquim. E ele lendo a carta, falou, mas como é que esse cara sabe que essa mulher tem isso? Se ele lá não tem nada, não tem aparelho, precária, né? Não tem nada, como é que ele descobriu que ela tinha esse tipo de coisa, né? E ele fez o diagnóstico, parece, da mulher e achou que não era aquilo. Falou, esse médicozinho aí do interior não sabe nada, né? Deve ter chutado essa história. E aí eu acho que ele foi fazer a cirurgia e descobriu que era exatamente o que meu pai tinha diagnosticado. E ele então ficou assim, falou, gente, como é que um médicozinho lá do fim do mundo consegue fazer um diagnóstico tão preciso, sem ter aparelho, sem ter raio-x, sem ter nada disso, né? E ele então, numa oportunidade onde havia reuniões de setores, né, setoriais, regionais, sei lá, que os médicos acho que uma vez por mês se reuniam para trocar, né, experiências lá, não sei exatamente como, que eram médicos da prefeitura, então acho que tinham que prestar conta do serviço uma vez por mês e tal. E aí nessa reunião, então, ele procurou, falou, quem que é o Dr. Cleomar? Aí, sou eu. Eu queria conversar com você, tal. E aí conversaram e a partir daquele momento tabularam amizade e foram amigos inseparáveis até os últimos dias de vida, né? Acho que no último dia de vida do meu pai, o Dr. Joaquim estava lá do lado ainda, conversando e tal, apoiando, quer dizer, foram irmãos. Aí o Dr. Joaquim o convidou para cá. Ele trouxe a força. Falou, não, você vem para cá, aqui você vai ter muito mais condição, e o pessoal de Rifaina pode continuar sendo atendido aqui e tal. E ele então, acho que também movido por outras coisas, lá em Rifaina não havia escola.
né? Assim, uma escola, só tinha escolinha primária. Talvez pensando nos filhos também, né? Acho que Verdade. sim, eu já tinha 7 anos na idade, eu me mudei para cá, eu estava no primeiro ano primário. Então, um pouco mais não teria como a gente seguir estudos lá, e meu pai sempre foi um defensor, né, da escola, do estudo, do livro, né? Então, acho que uma somatória de motivos, né? Mas com certeza a possibilidade foi criada a partir dessa amizade que se iniciou entre os dois médicos aí. Ivo, na condição de médico, é sempre fator de destaque, líder como sempre foi. Quais atividades mais importantes ele exerceu nessa época? Então, nessa época ele veio para Santa Casa, já para trabalhar com o Dr. Joaquim. Tinha uma clínica também, né, que eles atenderam juntos durante muito tempo, mas ele na Santa Casa, ele teve uma vida muito atuante, né? Nesse período ele já tinha feito a especialização no Rio de Janeiro, se formou em ginecologia e obstetrícia, já começou a atender como ginecologista, né? E ele chegou na Santa Casa diretor clínico. Então, foi uma pessoa de peso, né, na fundação da Santa Casa. E depois, em seguida, ele, junto com o Dr. Joaquim, novamente, né, e mais alguns amigos, eles fundaram o Hospital São Joaquim, que foi construído, né, durante um período longo aí, de mais de 10 anos ou 12 anos, não sei ao bem, com certeza da data eu não sei, mas eu sei que eles trabalharam juntos, né, na fundação do Hospital São Joaquim, e paralelamente a isso ele continuava atendendo, né, no seu consultório, sempre atendeu no consultório. Sempre. Depois ele saiu da Santa Casa, São Joaquim inaugurou, ele foi para o Hospital São Joaquim, chegou também a diretor clínico, né, do Hospital São Joaquim, e trabalhou até 2010 no Hospital São Joaquim. Não sei se você sabe, você falou isso, que quem doou o terreno foi na época do prefeito Maurício Sandoval, e esse nome foi em homenagem ao Sr. Joaquim Espereta, que era o dono da fazenda toda ali, né? Eu já e ele doou o terreno para a construção. Né? Tem muita então gente que acha que pensa que é por causa do Dr. Joaquim, médico. Exato, mas não é. Mas foi o velho, né, que hoje já é desencarnado, o Sr. Joaquim Espereta, na época, que doou o terreno para a construção. Para a construção do hospital. Foi na década de 80, creio eu, um pouco antes, né? Foi. Mais ou menos, né? Mas ele foi um espírita ímpar. A gente sabe, todos nós que convivemos com ele sabemos disso, né? Como que ele começou a trabalhar na doutrina aqui em Franca? O que você poderia dizer para nós? Acho que a formação dele foi espírita, desde pequeno, né? Meu avô, o senhor Menzindo, se orgulhava muito de ter feito só o primeiro ano primário. Foi o que ele pôde fazer. Né, o primeiro ano primário, mas o professor dele era Eurípides Barçanufo, então assim, deve ter feito alguma diferença. Então ele tinha uma formação já de raiz, né? Meu avô, minha avó também, toda a família, né, espírita desde o princípio, e ele então deve ter recebido os ensinamentos espíritas no berço ainda, né? E seguiu a vida toda em Rifaina, que não devia ser muito fácil na época, né, pelo tamanho da cidade e tal. Ele sofreu na época algumas represálias da igreja, né, de Rifaina, do padre e tal, mas ele logo que mudou para Rifaina, ele abriu um centro lá que ele colaborava, minha mãe também, e então desde sempre ele trabalhou na doutrina. Quando ele veio para Franca, ele começou a trabalhar, pouca gente sabe disso, como voluntário no Hospital Allan Kardec. Desde acho que da década de 70 ele já era voluntário. Sempre atendeu uma vez por semana como médico voluntário todos os pacientes, né? Depois de muito tempo, né, já na década de 90, é que ele vai trabalhar como diretor, né, do hospital. E daí então tomou a frente do hospital nas reformas, né, que aconteceram aí na década de 90, até o ano 2005, me parece, são quase 10 anos, né? Onde toda a estrutura do Hospital Allan Kardec foi reformada e reconstruída e readaptada para o uso. Hoje é um hospital de referência, né? Na época já era um hospital muito decadente, né? Com a estrutura física muito decadente. Então, ele nesse período participou dessa
requalificação. O Hospital Allan Kardec talvez seja um trabalho que ele mais se orgulhava, né? Paralelamente a isso, ele foi também presidente da Sociedade dos Cegos, que é ali perto da Avenida Brasil. Rua Santa Catarina. Santa ali. Catarina, né? Eu me lembro na infância ter passado por lá, porque o papai era presidente, minha mãe também trabalhava lá. Eles são muito queridos lá até hoje, viu? Muito, até né? Hoje fala-se nisso. Grandes amigos, né? Eles fizeram lá, que continuam até hoje, que acompanham até hoje. A diretoria da Sociedade dos Cegos, que eram formada de vários amigos, né? Que todos eles são amigos de família até hoje. Quer dizer, a partir desse trabalho espírita, ele acabou criando grandes amigos, né? Que acompanharam ele durante todo o tempo. Nessa época, o Verzola, né? Que era o grande colaborador lá das famosas quermesses, né? Da Sociedade do Cegos, que eram divertidíssimas, né? Eu me lembro de criança, aquilo era um salseiro, né? Aquela confusão, a brincadeira. E eles se divertiam muito, mas a partir dessas brincadeiras, acabaram reconstruindo também, né? A Associação dos Cegos, né? As infraestruturas também, né? Os barracões onde hoje eles trabalham. Tudo isso foi feito também na época que ele era presidente, que ao mesmo tempo ele trabalhava no Allan Kardec e também ao mesmo tempo trabalhava na Santa Casa e ao mesmo tempo trabalhava no São Joaquim. Não sei exatamente em que horário ele fazia tudo isso, mas aconteceu tudo mais ou menos na mesma época. Além do consultório também, né? E ele tem outras atividades, eu me lembro, tanto como palestrante, Sim. como escritor, Sim. né? Nessa época já trabalhava ele já fazia parte do editorial do jornal Nova Era, desde a década de 70, né, que ele começou a escrever no jornal. O papai sempre escreveu muito bem, né? Sempre teve muita facilidade, né? E ele então participou até o ano passado do editorial da Nova Era. Que eu estou mais ou menos organizando aí os escritos dele, são mais de 200 participações, né, entre crônicas e comentários, etc. Então, inclusive ele veio aqui no programa Sementeira Cristã e ele gostava de falar de assuntos atuais, polêmicos. Sempre. Ele falava assim, nós não podemos perder a oportunidade de levar no rádio, imagina a audiência que nós temos, dessas verdades. É verdade. Né? O papai não gostava muito desses assuntos muito açucarados. Essa é verdade. O pai era uma pessoa meio polêmica, assim. Apesar de ser uma pessoa muito cordata, muito educada, muito suave, ele tinha posições muito firmes. Ele não era muito, vamos chamar assim, não era muito fácil de você dobrar, não. E ele, então, achava que esses temas muito açucarados, acho que não eram coisas tão importantes para serem tratadas. Ele sempre escolhia assuntos polêmicos, né, assuntos do dia, da semana, criticavam coisas que aconteciam, né? Então temas de jornalísticos mesmo, né? Pena de morte, homossexualismo. Das células-tronco aqui no programa. Das células-tronco, exatamente. É verdade. Ivo, como o Dr. Cleomar se autodefinia? Mas você não vai responder agora não. Logo mais. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercados, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para sua empresa. Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Nossa Senhora das Graças, Avenida Antônio Rodrigues Neto, número 1105. Fone 16 3724 2888. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini, 1902. Fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Agende
Agende uma visita. Fone 3711-0100. Pestalozzi educa, humaniza e faz crescer. Escolas Pestalozzi. Uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio. 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro. 3722-2933. Com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Major Claudiano 2181 Centro. www.idefran.com.br. Programa Sementeira Cristã entrevista o Ivo Indiano, filho do Dr. Cleomar Borges de Oliveira, e o tema é a autobiografia de seu pai. Pergunta que nós deixamos no ar, Ivo: como o Dr. Cleomar se autodefinia? Essa história, inclusive falando sobre autobiografia, né? Essa palestra da semana agora, foi o Felipe que pediu que fosse feita. A princípio eu não concordei, porque eu achei muito difícil falar sobre a vida dele. Assim, sinceramente, para um filho já não é muito fácil e talvez por não conhecer a extensão da atividade dele e tal, né? Então eu não tinha concordado, mas eu depois olhando alguns escritos dele, eu achei esse texto que chamava Autobiografia. Então na realidade não fui eu, essa palestra é um texto dele mesmo, quer dizer, ele mesmo é que escreveu em determinado momento, não sei, acho que no ano passado, alguma coisa assim, ou não sei exatamente que época, ele escreveu essa autobiografia que é extremamente reduzida, onde ele fala muito pouco do que a gente conhece dele. Na realidade, modestamente, ele resumiu a vida dele em 2 páginas de papel. Então, eu concordei de fazer a palestra devido a isso, devido a um texto que ele mesmo escreveu. Então, assim, se eu errei, se faltou coisa na palestra, não foi culpa minha, foi porque ele mesmo é que modestamente resumiu a vida dele demais, né? E não daria para resumir tudo o que ele fez numa palestra. E nesses textos que eu estava então pesquisando, eu achei alguns comentários, né? E um deles falava sobre como ele se definiria, um deles, né? Que é justamente sobre o trabalho. Então isso era fácil, essa não é uma pergunta fácil, que eu também saberia responder. Quer dizer, o papai não era uma pessoa de lazer, né? Eu não me lembro dele viajar a passeio, nunca, nenhuma vez. Não me lembro dele ter tirado férias, nunca. Que isso? Né? Nunca, nenhuma vez. Se ele tirou assim 3, 4 dias de um final de ano, de um Natal, deve ter sido muito e eu não me lembro desse acontecimento. Provavelmente se aconteceu ele deve ter inventado outra coisa para fazer nesses dias. E a família não se ressentia, não cobrava? Não, porque estavam muito ele identificados. Ele estava sempre presente, quer dizer, ele não era uma pessoa de dentro de casa, né? Mas ao mesmo tempo era uma pessoa sempre acessível. Ou seja, em qualquer momento do dia ele estaria acessível para a família. A gente sentia isso, né? Não era uma coisa assim de se afastar da família pelo trabalho. Não, era trabalho porque ele acreditava que isso que era o mais importante. E definia a vida dele, é o trabalho. Trabalhou até os últimos dias de vida, né? E trabalhou desde os 6 anos até os 79. Quer dizer, eu acho que isso define a vida de uma pessoa. Trabalho no mais amplo aspecto, né? Trabalho em favor do próximo, trabalho de caridade, trabalho profissional, todo tipo de trabalho. Então, na sua visão, ele, apesar de ter deixado poucas coisas, mas você como filho, né, o que salta aos olhos no percurso da vida do Dr. Cleomar? Eu acho que uma coisa, por exemplo, que eu me lembro sempre é que ele teve várias enfermidades durante a vida.
apesar da gente às vezes ouvir falar, não, coitado, morreu por causa do câncer e tal. Na realidade, não, ele estava curado do câncer, né? Ele teve câncer há uns 8 anos atrás, se tratou e tal, mas ele morreu devido a complicações de vários aspectos, não especificamente sobre o tratamento sobre o câncer, não. Mas ele, desde os 40 anos para frente, ele teve várias enfermidades, físicas. A gente, de vez em quando, sentava nos últimos dias agora no hospital, a gente não tinha muito o que fazer, né? Conversando fiado, a gente ficava tentando lembrar de todas as vezes, né? Então, eu me lembro que passou de 20 intervenções cirúrgicas. Então, ele fez várias cirurgias, várias operações, né? De toda a parte do corpo, né? Ele teve problemas nos olhos, teve problema em coluna. Então, assim, fisicamente, ele teve muitas enfermidades que ele tirava de letra, né? Assim, se tratava e no outro dia já estava bom e tal. Então isso é uma coisa que me marcou, assim, na vida. É um exemplo que eu não sei se eu sigo, né? Mas que talvez devesse tentar seguir, que é você pautar a sua vida pelo trabalho e não pela enfermidade. E você até contou lá na palestra, gostaria que você contasse aqui. Ele trabalhava até sexta-feira. Ele fazia, na época dos tratamentos do câncer, que eram coisas... Porque as outras cirurgias, as pessoas não ficavam nem sabendo. É isso que eu estou falando. Ele passava no final de semana, no outro dia estava bom e tocava a vida para frente. Fazia o tratamento no final de semana. Com respeito especificamente sobre a quimioterapia, nos primeiros anos que ele teve câncer, uns 7, 8 anos atrás, eu me lembro desse detalhe, que ele procurava fazer sempre nos finais de semana. Na sexta-feira à noite, ele fazia as aplicações de quimioterapia. Então, ele saía do consultório, ia para o hospital, fazia quimioterapia, ele sabia que os 2 primeiros dias os efeitos seriam horrorosos e tal. Então, esses 2 primeiros dias ele estava em casa, sábado e domingo, e ele, às vezes, a gente nem conversava com ele ficava no quarto, deitado, purgando os medicamentos, né? Muito, sei lá, passava muito mal e tal, enfim. Mas ele também não reclamava e a gente não ficava nem sabendo. Então não tinha essa história de falar, coitadinho, tá sofrendo. Não, porque ele também não comentava isso. E se ele estava muito mal, ele ficava quieto no quarto, a gente não ficava nem sabendo o que ele estava passando. Ele procurava não comentar. E chegava na segunda-feira e já estava mais ou menos, dava para trabalhar. Ele começou a trabalhar normalmente. Não, ninguém sabia que ele estava fazendo tratamento. Pouquíssimas pessoas, mais a família, alguns amigos mais próximos. Então, assim, isso eu acho que é uma característica de não pautar a vida pelo que você sofre, mas pautar a vida pelo que você produz. Acho que é uma característica, um exemplo que me deixou, né, para todos nós. Interessante que esse sentimento de piedade, de dó, ele nunca permitiu que as pessoas manifestassem com relação a um estado de fragilidade que ele se encontrasse. Sim. Em vários momentos a gente já ouviu e presenciou ele se afastar, ir até o banheiro, tomar um medicamento, se recompor e voltar à atividade. É verdade. Eu fazia muito isso. Mesmo nos últimos anos não, talvez nos últimos meses, que foram os meses que ele estava mais debilitado, que ele trabalhou até 2011. Inclusive trabalhou em Rifaina, né, que pouca gente sabe, né? Que em 2011 ele fechou o consultório dele de Franca, doou o consultório dele, os equipamentos, para a prefeitura de Rifaina, porque ele achava que foi devido a esse primeiro emprego que ele conseguiu tudo na vida. Então ele devolveu os equipamentos todos, né, do consultório, doou para... E o prefeito então convidou ele, meio que jocosamente, eu estava presente, né? Eu falei, mas você vai doar o consultório, mas eu preciso de um médico também, né? Você precisa... O que eu vou fazer com esse consultório se eu não tiver o médico? Eu falei, meio de brincadeira, né? E o papai falou, por que não? Eu topo, sim, né? E ele já tinha parado o consultório aqui, ele voltou a trabalhar em Rifaina. Ele encerrou então as atividades em 2012. 2011. 2011, Aonde começou? Onde começou. O papai tem uma história, abrindo um parênteses aí, que eu não contei na palestra, que é interessante. Nos últimos anos, ele sonhava muito que estava voltando para Rifaina. Ele falava isso. Ele tinha muito sonho recorrente, que ele fala, né? Sonho recorrente é aquele sonho que se repete como se fosse um filme. E ele tinha muito esse sonho de que ele estava voltando para Rifaina, levando a família, não sei o que e tal. E ele às vezes comentava isso com a gente. Falava, eu tenho esse sonho e tal, porque será? Então acabou acontecendo. Ele voltou mesmo.
e terminou a vida profissional dele trabalhando com os mesmos equipamentos que ele começou no mesmo lugar. Ele já nem tinha o consultório aqui e atendia lá. Atendia lá no próprio consultório. E foi os últimos meses de trabalho dele, foram em Rifaina. E as atividades no Hospital Allan Kardec, tudo ele também parou em 2011? Ele terminou, em 2011. Em 2010 ele parou de trabalhar no Hospital São Joaquim, se afastou e fechou o consultório dele aqui, né? O escritório comercial, vamos chamar assim, né? Em 2011 ele ainda continuou trabalhando no Allan Kardec como diretor clínico e trabalhava em Rifaina. Trabalhava a semana inteira, porque trabalhava em Rifaina acho que 2 dias, um dia ou 2 dias, trabalhava 3 dias no Allan Kardec, ainda tinha as atividades deles. Que era trabalho voluntário nessa época, né? Não, nessa época ele já era diretor clínico, não mais como voluntário. Ele foi presidente, saiu da presidência e foi trabalhar como médico. Sim. Pela primeira vez, ele trabalhou a vida toda como voluntário lá, e no final da vida ele foi contratado como médico para exercer atividade médica mesmo, de medicina, não mais como voluntário. O Dr. Cleomar tem um trabalho muito interessante que eu me lembro, porque eu também sou vizinha ali do Allan Kardec, do Hospital Allan Kardec, no trabalho de atendimento fraterno. Sim. Ele desenvolveu esse trabalho com muita propriedade ali. Eu me lembro. É verdade, o papai tem algumas coisas que eu acho meio visionárias. Uma questão do atendimento fraterno, a questão da defesa da homeopatia, que ele fez na época e foi ridicularizado, né, pelos companheiros, porque a homeopatia, 30 anos atrás, era considerado curandeirismo, né, uma coisa que os médicos não aceitavam. Ele defendia, né, cedeu o consultório dele para atendimento de homeopatia, atendimento fraterno, a TVP, né, terapia de vidas passadas. Ele foi o primeiro médico do estado de São Paulo a estudar, fez congressos e tal. É uma característica visionária, assim, de sempre ser uma pessoa que educadamente, muito suavemente, com opiniões muito firmes, defendeu coisas que a maioria não entendia muito bem na época, mas a gente entende hoje, né? Depois de passado aí uns 20, 30 anos, a gente entende. Dr. Cleomar foi um modelo para nós, e essa homenagem do programa Sementeira Cristã, que fique registrado, porque agora estamos na internet, né? Esse programa é apresentado, está sendo gravado, e que fique para nós como uma lembrança muito querida e como exemplo para as nossas vidas, como você falou, né? De pessoa trabalhadora, de pessoa cordata, quando a gente fala em cordata, não no sentido igual você falou, ele gostava de manter, tinha firmeza nas suas ideias. Sim. Mas era muito dócil. Na defesa delas. Isso. Exatamente. Isso eu vejo, eu que convivi com o Dr. Cleomar, eu vejo isso como uma característica muito positiva. Impor as ideias sem agredir, deixando claro aquilo que acredita. Sim. Não é? Sim. Né, Ivo? Exatamente isso. Então, nós agradecemos muito a sua participação aqui. Se você quiser falar mais alguma coisa, temos alguns segundos. Eu agradeço também, agradeço a lembrança e é um prazer estar dividindo esse exemplo de vida que a gente teve na família, mas que agora se estendeu também a esse corpo de amigos, né, de companheiros. Muito obrigado. Agradecemos. Sementeira Cristã apresenta Em Nossa Dimensão, apresentação Vicente Benatti. Senhor Rádio Ouvinte, bom dia. Agora o público espírita e não espírita de Franca está voltando as suas atenções para a realização do 15º Congresso Estadual de Espiritismo, com início programado para o próximo dia 28, sábado que vem,
estendendo-se até o dia 1º de maio. Programação do 15º Congresso. Local, ginásio da Escola Pestalozzi, Centro Franca, dia 28 de abril, sábado. Das 14 às 19 horas, recepção. Das 15 às 18 horas, visita às entidades espíritas de Franca. 19 horas, solenidade de abertura do Congresso. E a conferência do Divaldo será iniciada a partir das 20 horas e 30 minutos. O tema, solidariedade, uma outra forma de conhecer. Entrada franca. Dia 29 de abril, domingo, 7 horas, recepção, das 8h30 às 12 horas, seminário, a cargo de Alberto Ribeiro Almeida, de Belém, Pará. Tema, Evangelho facilitador de aprendizagens solidárias. Restrita aos congressistas. Das 13h30 às 17 horas, seminário, ainda com Haroldo Dutra Dias, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Sistemas, um modelo de convivência solidária. Às 19h30, programa artístico-cultural. Coordenação do Departamento de Artes de Franca, ainda com participação especial do Instituto Arte e Vida. Dia 30 de abril, segunda-feira, das 8h30 às 12 horas, seminário André Luiz Peixinho, Salvador, Bahia. Mente e Corpo, Relações Solidárias, restrita aos congressistas. Das 13h30 às 17 horas, oficinas. Coordenação dos diretores de departamento da USE e de entidades espíritas especializadas, especialmente convidadas. Atividades desenvolvidas em salas de aula com inscrições antecipadas. Às 19h30, conferência a cargo da professora Heloísa Pires, de São Paulo. O tema, Espiritismo, Estudo e Prática. Entrada franca. Dia 1º de maio, terça-feira, das 8 às 11 horas, seminário Antônio César Perry Carvalho, Brasília. Espiritismo e sustentação solidária de diferentes realidades. Restrita aos congressistas. Das 11h15 às 12 horas. Conclusão dos trabalhos, André Luiz Peixinho, Salvador. E agora, por que te detens? Às 12 horas, encerramento oficial do 15º Congresso Estadual do Espiritismo. A 62ª edição da Semana do Livro, nós tivemos uma grata surpresa do lançamento do livro do Roberto Zanin, A Chave Perdida. Trata-se de tudo reencarnação, que ele fez uma longa pesquisa dentro do texto bíblico. O Roberto Zanin, ele é natural de Cássia, Minas Gerais. Reside em Franca desde 1958. Oficial de Justiça, aposentado, estudou letras na Unifran. Como fotógrafo amador, seus principais trabalhos estão no portal Olhares Com. Participante do Centro de Estudos Universais dos Caminheiros, de orientação espírita, presidiu a instituição por 10 anos. É autor do livro Grossas Mãos e Poesia, sendo coautor de contos premiados no concurso de contos paulista. Ainda nós ouvimos a Cláudia Navarro, que foi a expositora da sexta-feira, em breves detalhes, porque ela deixou um recado muito importante do tema exposto da noite, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Nós tivemos de Araraquara, pela recepção que tivemos aqui nessa cidade, pelo calor, pelo carinho, né? E ficamos assim muito felizes pelo trabalho realizado, pela vibração que percebemos logo ao chegar aqui e pela reação realmente calorosa das manifestações, né? Ao entrar em contato com esse tema tão belamente narrado por Humberto de Campos, que é Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Então a nossa mensagem é que nós nos dediquemos, nós façamos o melhor de nossos dias para honrar a oportunidade bendita de estarmos reencarnados aqui na Pátria do Cruzeiro, que nos recebe, né, como reencarnantes, que viemos lá do velho mundo e viemos aqui nos redimir em terras maravilhosas. A 60ª Semana do Livro Espírita, 62ª, ela se encerrou sábado com o confrade Sérgio Henrique Lourenço, de Presidente Prudente, São Paulo, sobre o tema Mudança Planetária. A realização da 62ª Semana do Livro Espírita, ela teve o êxito esperado. E o diretor do IDEFRAN externam seus melhores agradecimentos
quantos colaboraram para que o evento viesse a obter o desejado êxito. Foi realmente um público de 250 a 300 pessoas por noite, muito concorrida, grande venda de livros, e já estamos aguardando já a próxima semana e começamos o planejamento já. Bom dia, muito obrigado e até a próxima edição. O livro espírita sempre foi uma maneira barata de qualquer pessoa alargar os horizontes. Veja o que acontece com relação ao Clube do Livro Espírita de Franca. Um livro cujo preço normal é às vezes mais de R$30, no Clube do Livro Espírita sai por apenas R$15, se for retirado no Idefran. São opções mensais entre romance, ciência, religião, mensagens, autoajuda, infantil, etc. Quem preferir pode receber o seu livro do mês no local que indicar, com um acréscimo do custo da entrega, atualmente de R$3. Torne-se associado e receba um livro por mês, ao preço de clube. E o associado pode também adquirir sobras de livros distribuídos em meses anteriores, pagando o preço atual do clube. Outra vantagem do associado do Clube do Livro Espírita de Franca é o desconto de 10% em todas as suas compras da livraria do Idefran. Inscreva-se. DDD 16 3721 8282 ou utilize o e-mail idefran@idefran.com.br. A seguir, no programa Sementeira Cristã, pergunta e resposta. Vamos hoje ouvir a resposta à pergunta dirigida pela nossa prezada ouvinte Maria, do bairro Nova Franca. Ela assim formulou: devo desenvolver a mediunidade? Faço parte de uma família da qual quase todos os membros demonstram possuir mediunidade. Como não admitem ajuda, o que devo fazer para que eu possa ajudá-los à distância? Minha cara Maria, vamos ouvir a resposta à sua pergunta em gravação preparada pelo nosso companheiro Jaime Batista da Silva. Quando você, Maria, diz que membros de sua família possuem algum tipo de sensibilidade mediúnica, não sabemos se você está incluída nesse grupo. Penso que sim, pois só se é possível desenvolver aquilo que se possui. Nesse caso, minha sugestão é que você comece pelo estudo sistemático da doutrina espírita. A leitura das obras básicas é fundamental. É lá que você encontrará suporte moral para a árdua tarefa que irá abraçar. Não encare desenvolver mediunidade como coisa à toa, nem como brincadeira. A empreitada envolve a participação de espíritos mexendo com o sentimento das criaturas. Até porque o envolvimento com o desconhecido requer seriedade e objetivo elevado. Uma maneira segura de se desenvolver e ampliar conhecimentos é a participação no COEM, sigla de Centro de Orientação e Educação Mediúnica. Um bom centro espírita, dirigido por pessoas sérias e experientes, dará a segurança necessária ao aprendizado. Isto porque, no seu caso, o estudo em conjunto é muito mais aconselhável, já que, não sendo espírita, pouco conhecimento você tem do assunto. Com relação às demais perguntas, meios de se trabalhar à distância
e ajudar seus irmãos, não se preocupe. À medida que você for aprendendo, encontrará o melhor modo de trabalhar e ajudá-los, mesmo que à distância, pois esta não oferece empecilho, muito menos dificuldades ao pensamento e ao desejo sincero de ajudar a quem quer que seja. Por último, lembre-se de que, quando o trabalhador está pronto, o trabalho sempre aparece. Trabalhar no campo da mediunidade, seja em que ramo for, auxiliando quantos necessitarem de seus préstimos, é tarefa bendita que muito pode fazer por você mesma, desde que haja doação, dedicação e desinteresse material em seus propósitos. Um dia de muita paz e tranquilidade é o meu desejo sincero. Perguntas para esta sessão devem ser endereçadas ao Idefran, Rua Major Claudiano, 2181, Centro, CEP 14.400.690, Franca, São Paulo. Ou ligue DDD 1637218282 ou ainda envie o e-mail idefran@idefran.com.br. Todo momento é um ensejo de redenção que Deus nos concede na sua infinita bondade. Com esta observação do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o Sementeira Cristã. Agradecemos pela audiência. Lembre-se que o Sementeira Cristã pode ser ouvido também pela internet. Em tempo real, www.radioimperador.com.br. A qualquer tempo, www.idefran.com.br ou www.livestream.com/Sementeira Cristã. Apresentaram o programa Nara Carlone, Eurípides Mendonça e Cássio Freires na inserção. Imperador. Participação de Ivo Indiano de Oliveira, Vicente Benatti e Jaime Batista Silva. Que Jesus nos abençoe a todos e fiquem agora com a celebração dos nossos irmãos católicos. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.